Hoje é novamente uma segundona, início de uma nova semana do nosso ano empesteado de 2021. Mas lembrando que hoje é uma segunda, dia 19 de julho, e o dia está temperatura amena, céu azul, sol brilhando aqui nas areias dos ancestrais tupinambás, aqueles antropófagos onde continuamos lançando as nossas granadas da indignação contra o besteirol nacional do só a poesia nos salvará. E ontem eu sumi aqui do espaço virtual em virtude de ter lido um longo artigo que me deixou preocupadíssimo com o futuro de todos nós, os sapiens, aqui como inquilinos desta geia. O artigo que eu li, cheio de detalhes técnicos, explicações físico-químicas com detalhes psicológicos, quânticos, plutônicos, me deixou literalmente apavorado e passei o dia inteiro na cama pensando. Vejam só, o Sol, esse nosso astro-rei, está condenado a morrer dentro de 7,5 bilhões de anos. E o que nós vamos fazer? Eu não consegui pensar mais. O nosso Sol-Rei vai acabar e nós vamos para onde? Daí, refletindo sobre o nosso futuro, eu me lembrei de um livro que saiu lá nos anos 50, depois foi um filme famoso, que foi escrito por um polaco chamado Henryk Sienkiewicz, que nasceu em 1846 e morreu em 1916. Esse livro é ambientado na Roma imperial do tempo de Nero e a sua trama acontece ali logo depois que o Nero toca fogo em Roma, né? E os cristãos são acusados de terem tocado o fogo de Roma. Em Roma é aquela carnificina, né? E esse livro se chama Quo Vadis. E eu me lembrei também que, se você estiver em Roma, pegar a Via Ápia, indo em direção àquelas catacumbas, tem um monte de catacumbas ali na Via Ápia, você pega ali a Via Ápia perto de São Paulo de Fora, qualquer coisa do gênero, você vai a pé, quilômetros. Aí tem uma igrejinha lá perto, quase em frente a uma catacumba, que está Covardes, aonde vais? E pensando assim, a minha mente, quando pensei nisso, covardes, e eu me lembrei, no Brasil atual, a grande pergunta, nessa turbulência que nós enfrentamos, com esse besterol que acontece no Planalto Central, eu continuo covardes. Aonde vamos? E para tentar encontrar pelo menos um caminho como resposta a esta pergunta, a nossa anal da língua portuguesa foi visitar ninguém mais, ninguém menos do que Murilo Monteiro Mendes. Murilo Mendes, que nasceu em 1901, morreu em 1975. Afinal, Murilo Mendes foi um dos arautos da regeração de 1930, da chamada segunda fase do modernismo brasileiro. Lembrando que o Murilo Mendes era um intelectual completo, ele era místico, inquieto, ousado, enigmático, social, surrealista, transitório, simbólico. Durante a passagem do cometa Halley, ele já tinha 9 anos de idade, o poeta diz que viveu a sua primeira epifânia meteórica e fez alguns versos. O cometa me traz o anúncio de outros mundos e de noite eu não durmo, atrapalhado com o mistério das coisas visíveis. Em 30, ele publicou seu famoso livro, seu primeiro livro, Poemas, e continuou escrevendo freneticamente, estimulando muito com a sua poesia a liberdade, né? João Cabal de Melo Neto era outro que tinha uma grande admiração por Murilo Mendes. E tem uma coisa muito curiosa, é que o Murilo Mendes é um cara difícil, porque ele escreveu de várias formas diferentes. E eu vou ler 2 poemas para ver se posso passar um pouco para vocês quem foi Murilo Mendes. Mas ele escreve de uma forma divina. O primeiro poema tem como título Angústia e Reação e diz assim: há noites intransponíveis, há dias
em que, para nosso movimento em Deus, a tarde em que qualquer vagabunda parece mais alta do que a própria musa, há instantes em que um avião nos parece mais belo que um mistério de fé, em que uma teoria política tem mais realidade que o Evangelho, e que Jesus foge de nós, foi para o Egito. O tempo sobrepõe-se à ideia do eterno. É necessário morrer de tristeza e de nojo por viver num mundo aparentemente abandonado por Deus e ressuscitar pela força da prece, da poesia e do amor. É necessário multiplicar-se em 10, em 5.000. É necessário chicotear os que profanam as igrejas. É necessário caminhar sobre as ondas. O segundo poema tem como título Cantiga de Malazarte e diz assim: Eu sou o olhar que penetra nas camadas do mundo. Ando debaixo da pele e sacudo os sonhos. Não desprezo nada que tenha visto. Todas as coisas se gravam para sempre na minha cachola. Toco nas flores, nas almas, nos sons, nos movimentos, destelho as casas penduradas na terra, tiro os cheiros dos corpos das meninas sonhando, desloco as consciências, a rua estala com meus passos e ando nos 4 cantos da vida. Consolo o herói vagabundo, glorifico o soldado vencido. Não posso amar ninguém, porque eu sou o amor. Tenho me surpreendido a cumprimentar os gatos e a pedir desculpas ao mendigo. Sou o espírito que assiste à criação e que bole em todas as almas que encontra. Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo, nada me fixa nos caminhos do mundo. Belo. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.